2h33, Bora Brasil de volta aqui na programação da Rádio Bandeirantes. Ai, meu pai, a conta de luz vai subir de novo. Quer dizer, tem essa expectativa, né? Dá pra subir mais? Pior é que dá, viu? Pior é que dá, porque, ao que tudo indica, a crise hídrica está piorando, o nível dos reservatórios está caindo. E de hoje até a semana que vem, mas tem uma expectativa que sai ainda hoje, uma definição da ANEEL em relação à bandeira vermelha. A gente já está na bandeira vermelha nível 2, que é a cobrança mais cara há mais de 2 meses. E o que pode sair hoje é uma revisão do custo dessa bandeira vermelha, que deve subir de novo, porque o Brasil ainda está usando termoelétricas para compensar essa energia que está sendo usada enquanto os reservatórios continuam caindo. Resumindo, para quem está nos ouvindo aqui na Rádio Bandeirantes, prepare-se, porque o que já estava ruim pode piorar. E aí, o que a gente tem que fazer, Bruna? Arrancar os cabelos? É uma possibilidade, deve acontecer também. O ministro fala que não adianta ficar sentado chorando. Não, e qual a preocupação também? Não é? Um aumentozinho, né? Uma subidinha. Qual que é o problema? O problema é que tá todo mundo quebrado, com a grana apertada. E aí, reajuste de energia é a mesma coisa que reajuste de combustível. Gera toda uma cadeia de reações. Inclusive, para você que acha que tá super economizando e tem que economizar energia também, mas de alguma maneira isso vai chegar para você. Se não chegar na sua conta, vai chegar num alimento mais caro, por exemplo, porque a produção dele vai subir também. A Olivia Freitas está aqui com a gente para falar justamente sobre esse temor de um temor de um apagão nos próximos meses. E o que a gente pode fazer para economizar, porque o presidente mandou apagar as lâmpadas, apagar a luzinha, mexer no interruptor ali daquela sala que está vazia, né, Olivia? Vai dar jeito? Pois é, a orientação, a medida mais drástica do governo, né? Boa tarde, Ana. Boa tarde, né? Boa tarde, Bruninha. É justamente para os prédios públicos do governo federal, por enquanto, né? Então, uma medida anunciada ao longo dessa semana foi para redução entre 10% e 20% do consumo de energia elétrica dos prédios públicos federais. A gente está falando do quê? Vamos lá. A gente está falando de aproximadamente 24 mil imóveis em todo o país, entre escritórios, escolas, hospitais, universidades. E aí o que se questiona muito hoje em dia é a efetividade dessa medida quando a gente fala em redução de consumo. Estamos no momento em que toda a população precisa ser chamada com urgência, só a decisão do governo resolve. É para dar o exemplo? Será que todos entenderam que o exemplo é para ser dado? Estamos diante de algo crítico que precisa de uma redução de consumo consistente? Então, por que não levar para todos? A grande questão hoje que o mercado discute, várias associações, especialistas, é sobre a efetividade e a velocidade das medidas que têm sido tomadas pelo governo para garantir uma redução no consumo da energia elétrica por parte da população brasileira. Lembrando, minha gente, que, por exemplo, as universidades federais, que são prédios públicos federais, sequer estão com aulas presenciais em sua maior parte, né? Poucas atividades retomaram. Então, essa redução ela é efetiva onde e como. E algumas medidas também que foram anunciadas pelo governo, que foram orientadas, né, para a redução, são aquelas que a gente nem entende por que ainda não estão sendo tomadas. Verdade. Por exemplo, se você não está no lugar, apague a luz. Vamos usar equipamentos mais econômicos, vamos melhorar a capacidade dos produtos, limpando lâmpadas para que elas iluminem mais. Os espaços de circulação, como garagens e corredores, não estão sendo usados, podem ficar desligados. Sensores de energia para reduzir consumo, desligar equipamentos que não estão em uso, tudo isso são medidas que estão lá na portaria, né, do decreto do governo federal, como orientações para os espaços públicos federais fazerem. E aí a gente se pergunta, como eu disse, né, como é que ainda não está sendo feito? Já não era para estar sendo feito isso faz tempo? Né? Esse alerta é do começo do ano, né? O presidente está falando de crise hídrica de baixo nível aí dos reservatórios desde o começo desse ano, né? Sem falar que é recurso público que é usado para pagar a energia desses locais, portanto, o recurso já deveria ser melhor usado independentemente de uma crise hídrica, né? Não gastar energia desnecessariamente é melhor recurso do dinheiro público que pode ser usado de outra maneira, mesmo que a gente não tenha uma crise hídrica. Agora, quando a gente olha para o horizonte, agora vamos para as medidas mais macro, né? Que precisam ser tomadas urgentemente para a gente enfrentar essa crise. O operador nacional do sistema, essa foi uma semana de muitos alertas. O operador nacional do sistema deu esse alerta ao longo dessa semana de que a gente vai precisar aumentar em 5 gigawatts a geração de energia elétrica no país a partir de outubro para evitar um risco de abastecimento. Isso significa que é preciso implementar mais geração, é preciso produzir mais energia elétrica no país, senão nós não conseguiremos
atravessar esse período sem apagões. E o que a gente precisa no curto prazo para aumentar a energia no país? Termoelétrica. Não há, nesse momento, uma outra forma de aumentar a produção de energia elétrica se não acionar as térmicas. Então, uma série de medidas também têm sido pedidas, como, por exemplo, evitar aquelas manutenções técnicas nas termoelétricas, porque elas precisam ser desligadas, então elas não produzem. Então, tudo o que puder ser evitado nesse momento e puder ser trazido para geração é pedido. Questões legais, por exemplo, que estão impedindo a ação de algumas termoelétricas na negociação com o governo, que isso seja flexibilizado para que essa negociação possa ser feita. Então, todas as orientações, tanto do Operador Nacional do Sistema, quanto dos órgãos vinculados, todos eles que fazem a gestão do recurso no Brasil para que a gente tenha luz em casa, para que as empresas possam produzir, dão a mesma orientação. É preciso aumentar a produção de energia nesse momento. Então, o comitê, que é vinculado ao Ministério de Minas e Energia, prevê, por exemplo, que as reservas dos reservatórios, porque algumas bacias têm suas reservas. Eles estão sugerindo que essas reservas sejam mais consumidas a partir de agora, inclusive a bacia do São Francisco, que ela entre mais. Analisado, por exemplo, a vinda de mais energia da região nordeste do país para a região centro-sul. A região nordeste, que nesse momento tem uma produção mais abundante em função dos ventos, da energia eólica, em função de uma boa produção das usinas solares. Trazer mais energia da região nordeste para cá é onde também passa a bacia do São Francisco, com uma produção energética bastante importante. E a gente não consegue enxergar no horizonte curto uma possibilidade de reduzir a conta, porque se a gente está acionando mais termoelétrica, inclusive como orientação desses órgãos técnicos, como é que a gente pode imaginar que no mês que vem essa conta vai poder baixar? Então, o cenário que se desenha nesse momento é de que a gente tenha mais termoelétricas acionadas, uma produção maior de energia e uma pressão muito grande dos muitos órgãos, instituições e especialistas para que o governo tome medidas mais drásticas para que as pessoas todas sejam chamadas à conversa e também reduzam de alguma maneira o seu consumo, porque são onde a gente vai parar, né? Exatamente. E é disso aí que você está falando, Olivia, dessa necessidade de aumentar o uso de termoelétricas, que vem uma expectativa de que a gente tenha um reajuste da bandeira vermelha 2 hoje. Porque essa bandeira, ela prevê um custo de R$ 9,49, né, R$ 9,49 a cada 100 kWh de energia que são consumidos. É uma cobrança extra que entra ali na nossa conta. E há uma possibilidade de que essa bandeira seja mantida e que esse valor possa passar para algo entre 15 e 20 reais. Olha isso. A cada 100 kWh. Então é tudo isso que a gente tem aí de expectativa que pode ou não ser anunciado hoje. Se de fato for, vai ser uma facada pro consumidor de energia do país, que já está pagando contas. A gente estava até conversando fora do ar, né, Bruna? Sem fazer nenhuma mudança em casa. Não é um custo extra, não tem um hóspede a mais em casa, nada. A sua conta praticamente dobrou de um mês para o outro. A minha foi praticamente isso também. A gente está no mesmo nível de consumo. Sem nada de diferente. Sem nada de diferente. De R$80 num mês para quase 130 no outro. Isso nada é só a bandeira vermelha. Nada de diferente. É assustador, né? Porque quando chega ali a conta de luz debaixo da porta, eu até gelo o coração para olhar quanto custa. E a tendência é que seja cada vez mais alto agora, né? Pelo menos até o fim do ano, né, Olivia? É isso aí. A previsão até pelo menos novembro. A gente tem uma previsão de período seco no Brasil, com poucas chuvas. Os nossos reservatórios estão cada vez mais vazios. O Brasil hoje depende de 62% da produção de energia elétrica das hidrelétricas. Isso já foi 85% em outros anos, no início dos anos 2000, 2001. Mas a gente ainda está falando de uma dependência muito grande. 60% dos reservatórios das hidrelétricas é o que nos abastece. Lembrando que muitas dessas hidrelétricas trabalham a fio d'água, quer dizer, elas não têm reservatórios. O que entra é o que gera as turbinas para a produção de energia. Então, se os rios, né, se os afluentes, se essa corrente de água, se essa vazão é curta, sequer um reservatório tem para produção. Então, a gente está realmente numa situação muito delicada e enquanto a gente espera uma decisão do governo, né, uma convocação geral de todo mundo, vamos a gente, né, fazer a nossa parte, reduzir o consumo no que puder. Isso é bom não só para a gente ter menos gastos com a energia, mas é bom para ajudar de uma maneira
o país a enfrentar esse momento, porque o que se desenha nos próximos meses não é moleza. Mas, no entanto, vamos lá, o Ministério de Minas e Energia, ouvido novamente pela nossa reportagem hoje, insiste que as previsões feitas por órgãos como o Operador Nacional do Sistema não consideram medidas que estão sendo tomadas, inclusive como a comercialização de energia no mercado livre, que é fora do mercado de leilões, que isso também foi intensificado nesses últimos meses, semanas, e traz um pouco mais de reforço para o sistema, e que não haverá desabastecimento, que não há risco de apagão. Então fica de um lado as previsões chegando cada vez piores, o governo dizendo que não há risco, por outro lado reduzindo o gasto dos seus espaços públicos e fazendo convocações para as pessoas reduzirem o consumo, prevendo também premiações, né, na conta de luz para quem voluntariamente reduziu o consumo. Parece que as informações não batem, né? Não tem muita clareza nesse momento. Afinal de contas, qual é a nossa real situação? Eu acho que essa falta de clareza todo mundo sente um pouquinho agora. O que a gente não deixa de sentir é o peso na conta de luz. Esse sinal é claro, alguma coisa grave está acontecendo, né? Exatamente. O nosso ouvinte Mier mandou mensagem para cá falando que a culpa não é nossa, a culpa é de quem não investiu em outras maneiras, né, de produção de energia ao longo dos últimos anos. E aí a conta vai aumentando e o que querem mesmo, a gente vai pagando sempre para alguém, não deixa de ser verdade, né? E ele tem razão, diversificar a planta é fundamental para que a gente tenha menos dependência das hidrelétricas e passe menos sufoco na época da seca, que é o que está acontecendo agora, né? E o horário de verão, tem ouvinte perguntando. Não tem nenhuma previsão de volta por enquanto, né? Não se Nada, fala né? disso. Que pena, porque ajuda, né? Economiza Ajuda. um pouquinho, mas não é muita economia, Tem mas pelo que você está falando, claro, qualquer discussões a economia respeito boa. disso, né? Da efetividade do horário de verão, se resolve ou não. Mas, enfim, eu acho que a gente já está no patamar de trazer toda a discussão para a mesa. É isso. Olivia, obrigada, viu? Valeu, pessoal. Até mais. Quinzenal na área, tá na hora do Repórter Bandeirantes.